Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em grossas cortinas sobre os telhados da cidade, transformando as calçadas em espelhos móveis. Os transeuntes corriam para se proteger o máximo que podiam, ignorando a figura imóvel sob um poste de luz bruxuleante. James Carter, pai solteiro há 3 anos, voltava do trabalho para casa, com a mente ainda absorta pelos arquivos do hospital onde trabalhava como fisioterapeuta. Seus passos o levaram instintivamente a essa figura encharcada. Uma mulher, sentada na calçada, com os ombros tremendo com soluços silenciosos. Seus cabelos castanhos, grudados no rosto pela chuva, formavam uma cortina atrás da qual James mal conseguia distinguir seus olhos avermelhados. Ele se ajoelhou delicadamente ao lado dela, estendendo a mão hesitante. Você está bem? Você está bem? Sua voz, suave e reconfortante, cortou a chuva torrencial. A mulher ergueu os olhos lentamente. Em seu olhar, imerso em tristeza e cansaço, James percebeu uma profunda angústia, a de alguém que havia perdido tudo, exceto a esperança, por mais frágil que fosse. Eu não tenho mais nada, ela sussurrou entre soluços. Eu pensei que poderia ajudar os outros, mas agora, não consigo nem me ajudar. James sentiu o coração apertar. Ainda não sabia como ou porquê, mas soube naquele instante que precisava ajudá-la. Não apenas porque ela precisava dele, mas porque algo nela despertou um calor que ele pensava ter perdido desde que criara sua filha de 8 anos sozinho. Ele estendeu o casaco encharcado para ela. Vamos encontrar um lugar onde você possa se secar. E além disso, você não está sozinha, não está à noite. E na chuva torrencial, com o barulho do mundo parecendo desaparecer, um encontro improvável começou. Um encontro que mudaria a vida de ambos. A chuva não parava há horas. Gotas de chuva batiam nas janelas do carro de James Carter enquanto ele dirigia lentamente, com o olhar fixo na figura encharcada por quem acabará de passar. Ele gentilmente colocou a jovem em seus braços, ainda tremendo de soluços. Ela estava frágil, vestindo um uniforme de enfermeira ainda úmido, e seus sapatos encharcados deixavam marcas no carpete do carro. James nunca tinha visto ninguém chorar com tanto desespero. Você pode me dizer o que aconteceu? Ele perguntou suavemente, tentando não quebrar a frágil barreira que ela havia erguido entre suas lágrimas e o mundo. Ela balançou a cabeça, incapaz de falar. Suas mãos tremiam e seus olhos estavam vermelhos e cansados. Tudo bem, você não precisa contar tudo agora. James estacionou o carro em frente ao apartamento dela. Ele sabia que para ela, um abrigo quente e seco era mais urgente do que explicações. O apartamento era modesto, mas acolhedor. As paredes creme e os móveis simples exalavam um aconchego quase familiar. Sua filha, Emma, brincava na sala de estar, alheia à tempestade lá fora. Ao ver a jovem, aproximou-se timidamente com os olhos arregalados. A mamãe está chorando? Emma perguntou inocentemente. Não, querida, apenas alguém que precisa de um pouco de conforto, respondeu James com um sorriso tranquilizador. Ele guiou a mulher até o sofá, entregando-lhe uma toalha seca. Ela a aceitou timidamente, enxugando o rosto encharcado, e respirou fundo, tentando se recompor. Obrigada, sussurrou ela finalmente com a voz frágil. Meu nome é Clara. James sorriu suavemente. Prazer em conhecê-la, Clara. Eu sou James e esta é Emma. Você está segura aqui. Ao sentar-se, trêmula, mas aliviada, James percebeu que aquele encontro não fora acidental. Algo em Clara, em sua fragilidade misturada a uma força invisível, despertara nele uma parte da humanidade que ele julgava ter perdido desde a viuvez. Você precisa de alguma coisa? Um pouco de chá talvez? Ele ofereceu. Clara assentiu. As palavras não saíram facilmente. Suas lágrimas deram lugar a uma expressão de profundo cansaço, mas também a uma centelha de esperança que ela pensava ter esquecido. Naquela noite, sob o som suave da chuva batendo nas vidraças, uma nova história começou. A de um pai solteiro, uma enfermeira à beira do desespero e um vínculo inesperado que os aproximaria gradualmente, muito mais do que jamais poderiam imaginar. Na manhã seguinte, a chuva deu lugar a um céu cinzento, ainda carregado de nuvens ameaçadoras. Clara acordou no sofá, enrolada num cobertor que James lhe trouxera no dia anterior. O aroma de café pairava no ar, e o tic-tac constante do relógio parecia pontuar a calma restaurada após a tempestade. James entrou na sala segurando 2 canecas fumegantes. Emma correu em sua direção com um sorriso largo no rosto, antes de desaparecer na cozinha para fazer uma torrada. Clara observava, fascinada pela cumplicidade silenciosa entre pai e filha. Olá! Ela murmurou, sua voz ainda frágil, mas mais segura.
Bom dia, Clara. Espero que tenha dormido um pouco. James sentou-se em frente a ela, colocando a xícara de café na mesa de centro. Você não precisa me contar tudo de uma vez, mas se quiser, eu posso ouvir. Clara respirou fundo, como se quisesse reunir coragem. Sou enfermeira, no Hospital St. Mary. Seus dedos brincavam nervosamente com a xícara. Ontem, deu tudo errado. Perdi um paciente e me sinto responsável. Sinto que nada do que faço faz sentido. James assentiu lentamente, compreendendo a profundidade da angústia dela. Como cuidador, ele sabia o quão pesada a culpa podia ser, especialmente quando se luta para salvar vidas. Clara, você ajudou este paciente da melhor maneira possível. A vida às vezes é cruel, mesmo com as melhores intenções. Você não está sozinha nesta dor. Clara olhou para ele, com lágrimas brotando novamente, mas desta vez misturadas a um suspiro de alívio. Finalmente alguém reconheceu o fardo que ela carregava. Não tenho mais ninguém, ela sussurrou. Meus pais se foram, e eu moro sozinha. Eu pensei que era forte, mas ontem, eu desabei. James sentiu o coração apertar. Colocou a mão dela em um gesto reconfortante. Você está aqui agora. Emma e eu, podemos te ajudar, mesmo que seja um pouco. Às vezes, só ter alguém com quem conversar faz uma grande diferença. Clara sorriu, fraca, mas genuína. Pela primeira vez em dias, sentiu um tênue fio de confiança retornando. Naquela manhã, entre as gargalhadas de Emma e o olhar atento de James, Clara percebeu que talvez não estivesse tão sozinha quanto pensava. E para James ver Clara sorrir mesmo que levemente, foi um lembrete de que às vezes, ajudar alguém pode ser tão curativo quanto o apoio que você recebe. Sob este céu cinza, a chuva de ontem agora parecia uma lembrança distante, e uma nova esperança, frágil, mas real, começava a brotar. Nos dias seguintes, Clara começou a se adaptar lentamente ao pequeno apartamento de James. Ela ainda não havia encontrado forças para voltar ao trabalho, e James respeitava seu silêncio, dando-lhe o espaço necessário para respirar e recuperar a confiança. Certa noite, enquanto a chuva caía novamente, mas desta vez com um ritmo quase suave, Clara e James estavam sentados na sala de estar. Emma fazia sua lição de casa na mesa de centro, ocasionalmente lançando olhares curiosos para o novo hóspede da casa. Sabe, Clara começou hesitante, eu pensei que estava pronta para enfrentar qualquer coisa. Mas às vezes a vida te atinge com mais força do que você consegue suportar. James olhou para ela com infinita paciência. Conte-me o que mais te machuca, disse ele suavemente. Às vezes colocar em palavras o que você sente ajuda a aliviar o fardo. Clara olhou para baixo, reunindo coragem. Quando eu era jovem, perdi meus pais em um acidente de carro. Desde então, sempre acreditei que deveria ser forte, proteger os outros. Suas mãos tremiam levemente. Mas ontem no hospital, quando aquele paciente morreu, senti o mesmo desamparo que sentia quando criança. E tudo parecia intransponível. James sentiu uma pontada no peito. A dor de Clara não era recente. Era acumulada ao longo de anos de perda e solidão. Clara, perder alguém que você ama deixa cicatrizes. Mas não define o seu valor. Você é corajosa, e o fato de ter continuado a ajudar os outros apesar de tudo é uma prova da sua força. Pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu uma onda de calor inundar seu peito. Alguém a estava realmente vendo, alguém estava reconhecendo suas lutas silenciosas. Obrigada, ela murmurou. Acho que estou começando a entender que não preciso carregar tudo sozinha. James sorriu para ela, um sorriso terno, mas firme. O ninguém deve enfrentar suas tempestades sozinho. E às vezes, aceitar a ajuda dos outros é o primeiro passo para a cura. Emma levantou os olhos da lição de casa, curiosa. Pai, a Clara vai ficar um tempo com a gente? Ela perguntou inocentemente. James olhou para Clara, e ela assentiu timidamente. Naquela noite, sob o som da chuva e a luz suave dos lampiões, algo mudou entre eles. Uma confiança crescente, um vínculo frágil, mas sincero, começou a se formar. Clara não estava mais sozinha. E James começou a entender que aquele encontro na chuva transformaria sua vida e a de Emma de maneiras que ele jamais poderia ter imaginado. Para Clara foi um começo, o início de uma cura lenta, guiada pelo calor de uma família inesperada. Com o passar das semanas, Clara começou a retomar uma espécie de rotina. Passava os dias ajudando James com Emma e as noites pensando no que realmente queria para a vida. Mas o espectro da perda do emprego e das responsabilidades ainda a pairava. Certa tarde, James chegou em casa do trabalho e a encontrou sentada à mesa, com um arquivo na mão e o olhar perdido no espaço. O que está acontecendo? Ele perguntou suavemente. Clara suspirou, fechando o arquivo. É o hospital. Eles querem que eu volte.
Mas depois do que aconteceu, não sei se consigo, ou se quero. James sentou-se em frente a ela, cruzando as mãos sobre a mesa. Você tem medo de reviver o que viveu? Sim, admitiu Clara com a voz trêmula. A pressão, a perda. Nunca tive tempo para lamentar tudo o que perdi. E agora querem que eu volte à vida como se nada tivesse acontecido. James colocou a mão sobre a dela. Clara, você é mais forte do que pensa. Você não está sozinha nesta batalha. E ninguém pode te forçar a retornar a um lugar que te machuca. Mas talvez enfrentar seus medos também possa te libertar, se você se sentir pronta. Clara olhou para ele com o coração apertado. A sinceridade em seus olhos e sua presença reconfortante lhe deram uma nova energia. Eu acho que só preciso de tempo, ela sussurrou. James assentiu, entendendo perfeitamente. Leve o tempo que precisar. E saiba que não importa o que você decida, Emma e eu estaremos lá para te ajudar. Naquela noite, depois de acompanhar Clara até o sofá e preparar uma xícara de chocolate quente, James sentou-se ao lado dela. Conversaram longamente não apenas sobre seus medos, mas também sobre seus sonhos esquecidos. Clara relatou suas esperanças de fazer a diferença, suas ambições de curar e ajudar, e como a tragédia recente abalou sua confiança. James ouviu atentamente, sentindo um profundo respeito por aquela mulher que, apesar de sua aparente fragilidade, possuía uma força interior impressionante. Sabe, disse ele finalmente, encontrar alguém como você na chuva me lembrou que mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há uma luz a ser encontrada. Você é essa luz, Clara. Clara sentiu o coração aquecer. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se compreendida, vista e, o mais importante, apoiada. E enquanto a chuva continuava a cair suavemente lá fora, ela percebeu que talvez, graças a James e Emma, um dia ela seria capaz de encarar seu passado e reconstruir sua vida, passo a passo. Uma semana depois, Clara estava do lado de fora do Hospital St. Mary, com as palmas das mãos suando e o coração batendo forte. O prédio imponente parecia observá-la, lembrando-a tanto de suas responsabilidades quanto de seus fracassos recentes. Cada passo em direção à entrada era uma luta interna. James o acompanhava, discreto, mas atento. Emma, jovem demais para compreender a magnitude da situação, caminhava ao lado deles, segurando a mão do pai. Você está pronta? James perguntou suavemente, seu olhar fixo nela com uma mistura de apoio e confiança. Clara respirou fundo e assentiu. Eu acho. Ela murmurou. Quero tentar. Lá dentro, o hospital parecia exatamente como ela o havia deixado. Corredores barulhentos, cheiro de desinfetante e pacientes ávidos por conforto. Seus colegas a reconheceram imediatamente, alguns com sorrisos calorosos, outros com uma curiosidade silenciosa. Mas logo a realidade a alcançou. Uma enfermeira se aproximou segurando uma pasta. Clara, você sabe, a situação aqui é difícil. Perdemos muitos pacientes ultimamente. Ela começou, mas Clara a interrompeu gentilmente. Eu sei, mas estou pronto para voltar. Quero ajudar, o máximo que puder. A voz dele era mais firme do que ela esperava. James, que havia permanecido no corredor esperando por ela, sentiu o coração afundar ao ver Clara passar por aquela provação. Ele sabia que aquele retorno, mesmo parcial, seria um momento crucial para ela. No escritório de sua superiora, Clara gradualmente retomou suas responsabilidades. Os primeiros dias foram difíceis. Cada som, cada emergência, era um lembrete do fracasso recente. Mas aos poucos, ela recuperou seus reflexos, sua determinação e, acima de tudo, sua confiança. Certa noite, quando ela estava saindo tarde do hospital, James estava lá esperando por ela com Emma. Então, como foi seu dia? Ele perguntou, sorrindo. Clara, cansada mas aliviada, sorriu. Não é fácil, mas sinto que consigo. Obrigada, de verdade, obrigada pelo apoio. James passou um braço ao redor dela, protetor e carinhoso. Você não precisa me agradecer, Clara. Você está fazendo o que é certo para você. E estou orgulhoso de você. Emma, sentindo a emoção no ar, apertou a mão de Clara. Você é nossa heroína agora, ela disse inocentemente. Clara sentiu um calor crescer dentro de si. Naquele dia, ela entendeu que seu retorno não era apenas um passo em direção à sua carreira, mas também em direção a uma nova vida onde esperança, apoio e família poderiam coexistir. E enquanto caminhavam juntos de volta sob as luzes da cidade, ela percebeu que graças a James e Emma, ela não estava mais sozinha enfrentando seus demônios. E que um futuro brilhante, embora frágil, agora era possível. Algumas semanas depois, a vida pareceu retomar uma rotina agradável. Clara havia retornado ao hospital, recuperando lentamente a autoconfiança, e James a via não apenas como uma amiga, mas como alguém essencial para ele e para Emma.
Certa noite, quando os três voltavam do hospital para casa, houve uma comoção na rua. Um carro bateu em um poste e o trânsito parou. James freou bruscamente por instinto. Clara, apesar do cansaço, saiu rapidamente do carro. James, eu posso ajudar, ela exclamou com os olhos brilhantes. Sem esperar, ela correu para o local. Uma mulher estava presa dentro do carro em pânico enquanto fumaça começava a sair do motor. Clara, com alguns movimentos precisos e seguros, guiou a vítima para fora do veículo, aplicando suas habilidades de enfermagem. James se juntou a ela, impressionado com sua velocidade e controle. Ele viu nela uma força que nunca havia apreciado plenamente antes. A mesma mulher que ele encontrara chorando na chuva agora demonstrava coragem e determinação extraordinárias. Você é incrível, James suspirou com um toque de admiração na voz. Clara, sem fôlego mas sorrindo, balançou a cabeça. Não é nada, só o que eu tinha que fazer. Emma, testemunhando a cena, correu em direção a eles, com os olhos brilhando de admiração. Mãe, você é uma verdadeira heroína, ela disse, deslumbrada. Esse momento mudou algo na dinâmica entre James e Clara. Não havia mais apenas gratidão, mas um profundo respeito, um vínculo forjado na urgência e na solidariedade. Mais tarde, enquanto dirigiam para casa, Clara sentou-se ao lado de James no carro, o silêncio carregado de emoção. Obrigada por me deixar ir com você, e por acreditar em mim, ela sussurrou. James gentilmente pegou a mão dela. Clara, você não precisa me agradecer. Eu só sei que você merece acreditar em si mesma tanto quanto eu acredito. A chuva tinha começado novamente lá fora, mas dessa vez parecia diferente, suave, reconfortante, quase como uma bênção nessa nova fase de suas vidas. Naquela noite, os três voltaram para casa, conscientes de que o vínculo frágil, porém poderoso, que os unia acabará de se fortalecer. Uma tempestade dera lugar à confiança e o futuro, embora ainda incerto, agora parecia promissor. As semanas seguintes foram marcadas por uma atmosfera de calma e cumplicidade. Clara havia retomado uma rotina estável, seu trabalho no hospital, refeições compartilhadas com James e Emma em noites dedicadas a colocar o papo em dia. No entanto, um dilema pessoal começava a pesar sobre ela. Certa manhã, enquanto ela tomava café na cozinha, James notou sua expressão preocupada. Está tudo bem, Clara? Ele perguntou suavemente, vendo os olhos dela fixos na xícara. Clara suspirou. Recebi uma oferta, uma vaga em outro hospital, em outra cidade. Sua voz estava hesitante, cheia de conflito. É uma oportunidade incrível, mas não sei se consigo sair. James franziu a testa levemente, percebendo a magnitude de sua decisão. Entendo. Ele murmurou. E o que seu coração desejaria? Clara desviou o olhar, seus dedos brincando nervosamente com a xícara. Meu coração. Ela começou. Ele quer ficar aqui, com você e Emma. Mas sei que minha carreira pode se beneficiar enormemente disso. O silêncio caiu por um momento, interrompido apenas pelo tic-tac do relógio e pelo canto dos pássaros lá fora. Clara, disse James colocando a mão sobre a dela, não importa o que você decida, eu te apoiarei. Mas tenho que ser sincero, não consigo imaginar te perder. As palavras atingiram Clara diretamente no coração. Ela sentiu a intensidade dos seus sentimentos por James, mas o medo de sacrificar sua carreira lhe dava um nó no estômago. Eu não quero complicar as coisas. Ela sussurrou com a voz trêmula. Você não está complicando nada, Clara. James olhou em seus olhos com uma franqueza que fez seu coração bater mais rápido. O que você sente e o que você quer importam. E eu acredito que podemos encontrar um caminho juntos, mesmo que o caminho seja difícil. Clara respirou fundo, percebendo que esse dilema, embora aterrorizante, também era um sinal de que ela finalmente havia encontrado um lugar onde se sentia verdadeiramente em casa. O medo de fazer uma escolha difícil coexistia com a esperança de uma vida melhor, cercada por pessoas que se importassem com ela. Obrigada, James, de verdade, ela murmurou. Seu apoio significa mais do que você imagina. James deu um sorriso terno. E você, Clara, é muito mais forte do que pensa. E mesmo diante de um dilema, você encontrará a decisão certa. Eu sei disso. Naquela noite, Clara foi para a cama com o coração pesado, mas também cheio de gratidão e esperança. Ela entendeu que esse dilema não era apenas uma escolha entre carreira e amor, mas um passo crucial em sua transformação pessoal. E que com James e Emma ao seu lado, ela nunca mais teria que enfrentar seus desafios sozinha. Certa manhã, o Hospital St. Mary's mergulhou repentinamente em um caos. Uma emergência de grandes proporções acabará de ser declarada. Um acidente de ônibus deixará vários pacientes em estado crítico.
Os corredores ecoavam com gritos e ordens, maçãs rolavam em alta velocidade e a equipe médica se apressava para organizar o atendimento. Clara, embora nervosa, correu para o local. Suas mãos tremiam levemente, mas sua mente estava clara e concentrada. Ela orientou colegas menos experientes, tomou decisões administrativas rápidas e garantiu que cada paciente recebesse a atenção necessária. Clara, gritou James, que viera observar a situação para se proteger, embora não tivesse permissão para entrar na área restrita. Cuidado! Ela lhe deu um sorriso rápido, sem interromper seu trabalho. Eu cuido disso, James, ela respondeu. Não se preocupe. Por várias horas, Clara não parou. Ela sabia quando intervir para estabilizar um paciente, quando delegar uma tarefa e quando simplesmente apoiar entes queridos em pânico. Cada gesto preciso e calmo refletia a determinação nascida de suas experiências passadas e a confiança que ela havia reconstruído em si mesma. Quando a calma finalmente retornou, Clara estava exausta, com as mãos cobertas de sangue e suor, mas uma sensação de realização a invadiu. James imediatamente se juntou a ela, abraçando-a com alívio. Clara, você é incrível, sussurrou ele, com a voz cheia de emoção. Nunca estive tão orgulhoso de você. Clara, ainda ofegante, colocou a mão em seu rosto, tocada pela sinceridade de suas palavras. Eu acho que precisava desse momento para me lembrar por que faço esse trabalho, ela sussurrou. Obrigada por acreditar em mim quando eu não acreditava. Emma veio em seguida, correndo em sua direção e abraçando-a com força. E mãe, você é a melhor, ela exclamou. Naquela noite, enquanto caminhava para casa, Clara sentiu algo novo dentro de si, uma confiança inabalável em suas habilidades e a certeza de que, apesar das provações, podia contar com James e Emma. Ela entendeu que tempestades, sejam elas pessoais ou profissionais, podem ser enfrentadas com coragem quando se tem pessoas em quem se apoiar. E enquanto a chuva caía suavemente lá fora, ela sentiu que aquela provação não só havia confirmado sua força, mas também solidificado o vínculo inquebrável que a unia a James e Emma. Ela nunca mais estaria sozinha. Poucas semanas após a crise no hospital, Clara recebeu um telefonema que a deixou com o coração acelerado. A vaga no outro hospital, em uma cidade distante, exigia uma resposta imediata. A oferta era prestigiosa, com mais responsabilidade e um salário muito mais alto. Mas aceitá-la significava deixar James, Emma e o lar que lhe dera confiança e aconchego renovados. Naquela noite, ela estava sentada sozinha no sofá, com os olhos fixos no telefone. As palavras em sua cabeça se chocavam: ambição, carreira, coração, família. Ela sentia a opressão de uma escolha impossível. James, percebendo seu silêncio incomum, sentou-se ao lado dela e gentilmente colocou sua mão sobre a dela. Clara, eu posso imaginar o que você recebeu, disse ele suavemente. Não importa o que você decida, quero que saiba que eu a apoiarei. Clara olhou para ele com lágrimas nos olhos. A sinceridade e a ternura em seu olhar a fizeram perceber o quanto era apegada a ele. James, ela começou com a voz trêmula. Eu quero essa oportunidade, mas não quero ir embora, não agora, nem de nenhum de vocês. James sorriu gentilmente para ela. Às vezes, Clara, o coração e a razão precisam chegar a um acordo. Você pode ter sucesso na sua carreira sem se perder, e nós encontraremos um jeito, juntos. Naquela noite, conversaram longamente, explorando todas as possibilidades. Chegaram a soluções, viagens regulares, ajustes na agenda dele e, acima de tudo, a certeza de que estavam prontos para enfrentar qualquer obstáculo para permanecerem unidos. Finalmente, Clara tomou uma decisão. Ligou para o hospital para solicitar um ajuste de trabalho, aceitando as novas responsabilidades e mantendo-se próxima de James e Emma. Essa escolha representou não apenas um compromisso profissional, mas uma declaração de suas prioridades. A carreira era importante, mas o amor e a família eram essenciais. Ao desligar, ela sentiu um peso imenso saindo de si. James, vendo-a finalmente sorrir, tomou-a nos braços com lágrimas nos olhos. Eu sabia que você encontraria a solução certa, murmurou ele. Estou orgulhoso de você, de tudo que você é. Emma, feliz, correu para se juntar a eles e abraçou os dois. Eu sabia que tudo ficaria bem, ela disse com sua inocência contagiante. Naquela noite, Clara compreendeu que a verdadeira coragem não residia apenas na ação diante da crise, mas também nas escolhas do coração, na capacidade de equilibrar sonhos e realidade. E olhando para James e Emma, ela sabia que não importava o que o futuro reservasse, eles superariam tudo juntos, mais fortes e unidos do que nunca. O sol nascia sobre a cidade, brilhando através das nuvens leves como um símbolo de renovação.
O apartamento de James estava repleto de calor, risos e luz, um reflexo do quanto Clara havia evoluído desde a chuva que a deixará em apuros. Clara cuidava de Emma na cozinha, preparando seu café da manhã. Ela havia recuperado a confiança em si mesma e em suas habilidades, e cada movimento parecia imbuído de serenidade. James entrou, cumprimentando-a com um sorriso terno e compreensivo. "Olá, vocês dois", disse ele, dando um beijo na testa de Clara. "Olá, pai", respondeu Emma, rindo, feliz por ver sua mãe e seu pai juntos em um momento simples e doce. Clara parou por um momento, olhando para James. A distância entre eles havia desaparecido, substituída por uma profunda intimidade, forjada por meio de dificuldades, confidências e escolhas corajosas. "James, obrigada", ela sussurrou. "Por tudo. Pela sua paciência, pelo seu apoio e por me mostrar que ainda havia esperança." James sorriu comovido. "Clara, acho que encontramos o nosso equilíbrio. Juntos." Poucos dias depois, no hospital, Clara estava diante de seus colegas e pacientes, personificando força, compaixão e determinação. As cicatrizes do seu passado ainda estavam presentes, mas não eram mais correntes. Haviam se tornado os alicerces sólidos de sua nova vida. Nos momentos de silêncio em casa, Clara, James e Emma compartilhavam refeições, risadas e, às vezes, silêncios confortáveis. Eles aprenderam a amar e apoiar um ao outro com simplicidade, encontrando em cada pequeno gesto uma prova de sua união. Certa noite, quando a chuva fina começou a cair novamente, Clara observou as gotas escorrerem pelas vidraças. Ela pensou na noite em que James a encontrara trêmula e sozinha, e em como sua vida havia mudado desde então. Sentiu-se tomada de gratidão, não apenas pelo encontro improvável, mas por todas as dificuldades que haviam forjado seu vínculo. "Nós passamos por tanta coisa." Ela sussurrou para James, que se sentou ao lado dela, segurando sua mão. "E continuaremos, Clara. Não importa a tempestade que venha, faremos isso juntos", respondeu ele. A chuva se transformou em música suave, acompanhando a calma e a serenidade do lar. Clara sorriu, sentindo pela primeira vez em muito tempo que a esperança não era mais frágil, mas sim viva. Com James e Emma, ela havia encontrado um porto seguro, não apenas sob o teto de um apartamento, mas no coração daqueles que amava. E nesta casa, abalada pela chuva e pelo amor, a vida recuperou suas cores, brilhante e cheia de promessas.